Está na hora de dar uma pausa no seu dia. Minuto com Deus. A paz do Senhor, eu sou o pastor Aaron de Lalande e hoje eu quero falar um pouco sobre Davi. Você conhece muito bem a história de Davi, o grande rei Davi, o guerreiro Davi, o profeta Davi. Você conhece muito bem a história de Davi e o que nós mais ressaltamos aqui é a sua guerra ou a sua vitória sobre Golias. Ressaltamos aqui a morte de um urso e de um leão pela sua própria mão. Olhe para a história de Davi e você vai perceber que Davi ele vem de uma sequência de problemas. Inicia-se com problemas familiares, a recusa dos seus irmãos, o desfavorecimento do seu pai ou o não merecimento de honra por parte da sua família. Esse mesmo Davi enfrenta um segundo problema familiar com seu sogro, Saul. Depois de matar Golias, ele tem a oportunidade e, infelizmente, ele entra numa família que já vinha com sérios problemas. Problemas de ordem física, espiritual, psicológica, emocional. Saul era orgulhoso, Saul era soberbo, e isso interferiu na vida do próprio Davi. Davi então vem e ele continua a sua jornada, agora é rei. Davi agora é rei e já adulto começa a refletir aquilo que são os problemas da sua família. Ele começa a refletir sobre a sua casa, no seu casamento e até na educação dos seus filhos. Repara que lá no princípio ele não tem a estrutura familiar. Então tudo que desenvolve familiarmente é quebrado. Tudo que liga Davi a coisas externas, coisas de fora, ele consegue ter sucesso. Ele consegue fazer amigos, ele consegue ter guerreiros, ele consegue ser um grande guerreiro, um homem vitorioso, um homem de sucesso. Mas na família ele é um fracasso. Em família ele é um fracasso. E você vai convir que a Bíblia Sagrada nos traz a história de Davi. E você vai ter em 1 e 2 Samuel a história deste grande homem de Deus, escolhido pelo próprio Deus, segundo o coração de Deus. Mas ele não teve a estrutura necessária para que ele chegasse do outro lado, pleno e completo. Os problemas que Davi enfrenta na sua família, os problemas que Davi enfrenta na família da sua esposa, são refletidos no seu reinado. E então, a sua casa enfrenta também. Ele enfrenta a violação da sua filha pelo seu próprio filho, um amor que não deveria existir. Davi enfrenta agora o seu filho mais novo, Salomão. Que Salomão vem e é também um menino instruído por Deus. E ele cresce e vai refletir lá na frente os mesmos problemas que teve seu pai Davi, os mesmos problemas que teve a sua família. Porque Salomão se perde também com o passar do tempo, reflexo de não ter tido um pai, mas de ter ouvido falar do seu pai, de ter conhecido a história do seu pai, de saber que a sua mãe se casou com seu pai por causa de um adultério. E então ele começa a refletir e ele vive vários adultérios por causa da sua história. Você vai entender aqui que é preciso quebrar o ciclo. É preciso fazer diferente. É preciso agir de forma diferente daquilo que nós temos vivido. Eu sei que é um histórico que nos acompanha, mas você está convidado. Quebre o ciclo. Vamos começar a quebrar o ciclo hoje. Quebre o ciclo. Se você está no meio de pessoas que não conseguiu fazer a faculdade ou não terminou, faça você. Se você está no meio de pessoas ou convive com pessoas que estão mergulhadas nas drogas, nos vícios, na bebida, quebre o ciclo. Se a sua família tem um histórico de separações, de destruição, quebre o ciclo. Porque daqui para frente existirão novas gerações. Vamos criar novas gerações completamente diferentes e estruturadas. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, depois de Salomão, os reinos se dividiram. Por quê?
porque Salomão não conseguiu quebrar o ciclo e não trouxe mais nada além de traduzir aquilo que era o seu pai Davi. Davi não quebrou o ciclo e tudo que ele produziu foi um fracasso, mesmo sendo o homem escolhido segundo o coração de Deus. Familiarmente, ele foi um fracasso. Dentro de casa, ele foi um fracasso. Ele não era exemplo para os seus filhos. Quebre o ciclo. Faça agora diferente. Vai ser pai? Não faça como fizeram os seus pais, os seus avós. Quebre o ciclo. Não ande como andaram os seus irmãos. Quebre o ciclo. Faça diferente. Haja agora de forma diferente. Projete o amanhã. Olhe para hoje e tenha uma outra postura. Deus nos chamou para fazermos diferente. Se ficarmos a olhar e vamos viver à margem daquilo que todo mundo viveu, nós vamos reproduzir as mesmas coisas. Porque o meu avô bebia, o meu pai bebia, eu vou beber também. E então o seu filho vai beber, o seu neto vai beber e por aí em diante. Alguém precisa quebrar o ciclo. Que seja você a fazer diferente, a agir diferente. Uma nova postura, uma nova visão. Daqui para frente, tudo será novo para a glória de Jesus. Quebre o ciclo e seja abençoado. Um forte abraço. Você ouviu Minuto com Deus.